Olá pessoal do sétimo ano, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os números racionais. O que são os números racionais? Quando surgiram? Os números racionais, ele surgiu com a necessidade de apresentar parte de um número inteiro, ou seja, eu tenho uma barra de chocolate, né? Aqui no caso eu tenho uma caneta, mas eu tenho uma barra de chocolate. Esse é uma parte inteira, né? E eu preciso dividir em três partes. Então, quanto vai dar? Então, eu vou fazer 1 dividido por 3, que vai dar aí os números racionais, os números com vírgula. Ele surgiu no Egito Antigo, tá? Durante as inundações do rio Nilo, ou seja, quando enchia o rio Nilo de água, né? Muitas terras ficavam submersas, cobertas pelas águas do rio. Tá? E com essa submersão, com essa água coberta, o que acontecia? Vinha muitos nutrientes para essas terras, e quando a água baixava, né, era necessário remarcar os limites entre os terrenos de cada proprietário para não ter briga. Então eles remarcavam, eles contavam novamente, eles marcavam novamente aí as suas terras. Tá? Nós vamos ver agora um pouco de multiplicação e depois divisão. Tá? Nós temos aqui então multiplicação com números racionais, lá no livro didático na página 104. Tá? Tem explicações, mas o professor vai fazer explicações agora, certo? Então eu tenho o quê? Uma multiplicação com vírgula. O que eu vou fazer, pessoal? Então olha aqui. Exemplo 1. 1,4 que multiplico vezes, né? Vezes 10. Como eu expliquei para vocês, sempre eu coloco zero fora, que eu já vou abaixar ele. Abaixei zero. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Quanto que fica isso? Nós não temos aqui um número racional com vírgula? Eu tenho que olhar quantas casas tem após a minha vírgula. Quantas tem? Uma só. Só na parte superior. Na de baixo nós não temos vírgula. Então, uma casa só. O que eu faço? Eu vou no meu resultado e venho da minha direita com a minha esquerda uma casa. Ando uma casa, coloco a minha vírgula. Então, 1,4 vezes 10 é a mesma coisa que 14. Exemplo 2. Eu tenho 15,30 vezes 10. Então, 0, né, baixei. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Vamos ver? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2 casas. Então, vou pegar da minha direita para a esquerda, vou andar 2 casas. 1, 2 casas. Coloquei a minha vírgula. Então, 15,30 vezes 10 é a mesma coisa que 153. Tá? Vamos para o próximo exercício. O exercício 3. Eu tenho menos 2,25 que multiplica menos 1,4. O que eu tenho que fazer primeiro, pessoal? Lembrando que eu ensinei vocês o joguinho de sinal. Então, olha aqui. Na multiplicação e na divisão, sinais iguais, sempre positivo. Então, olha aqui. Menos vezes menos vai ser mais. O nosso resultado vai ser positivo aqui embaixo. Tá? Eu faço a multiplicação. Então, vamos lá. 4 vezes 5, 20. Sobe. 2. 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10. Sobe 1.
4 vezes 2, 8. Com mais 1, 9. O que eu faço agora? Tenho mais uma casa para multiplicar. Então, mais, tem alguns alunos que colocam aí o sinal o zero, né? Então, fiquem à vontade, do jeito que vocês estão acostumados. Então, agora eu vou fazer o quê? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Número embaixo de número, para não errar depois, tá? Então agora nós vamos fazer a soma. 0, 0 com mais 5, 5. 9 com mais 2, 11. Sub 1, 2 com 1 sub 3. Então vamos ver? Sinal positivo. O meu resultado deu positivo. Olha aqui, eu tenho uma multiplicação com duas casas no primeiro número e no segundo número uma casa. Então, ó, 1, 2, 3 casas. Tem que contar todas as casas após a vírgula, tá? Então, o que eu vou fazer? Se são 3 casas, da direita para a esquerda, 1, 2, 3. Então, 3,15 ou 3,150, tá ok? Esses são alguns exemplos, vou passar mais um exemplo. Pessoal, o exemplo 4. O exemplo 4, nós temos o quê? 0,12 vezes, entre parênteses, uma fração. 1/10, 1 sobre 10. Ah, meu Deus, agora complicou. Não, não complicou. O que nós vamos fazer? Olhando aqui, ó, nós temos uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar primeiramente o 0,12 por 1. Então, 0,12, vou pôr aqui, vezes 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Quantas casas tenho depois da vírgula? 2 casas. 1, 2. Então, ficou 0,12, tá? Então, aqui em cima ficou 0,12. E eu tenho uma divisão por 10. Certo? Então, agora, olha aqui, é 0,12 dividido por 10. O que eu vou fazer? Vou colocar 0,12 dividido por 10, tá? Esse aqui, como é um exemplo diferente, eu já vou começar a explicar um pouquinho sobre a divisão. O que eu faço quando tenho uma divisão com números racionais? Eu tenho que olhar. É um número racional? Sim, porque é 0,12, tá? Ele é um número racional? Não. Ele é um número inteiro. O 10 é um número inteiro, que pode depois ser dividido aí. O que a gente faz? Nele existe uma vírgula escondida aqui. Sempre quando temos um número inteiro, sempre tem uma vírgula depois dele. Por exemplo, 10 reais. A gente sabe que 10 reais é 10,00. Precisa mostrar a vírgula 00? Não, mas a gente sabe que tem. Vocês já aprenderam o que eu expliquei para vocês. Bom, então eu vou olhar. Tá, ficou 0,12 dividido por 10. O que eu tenho que fazer agora? Tá? Eu tenho que completar as casas. A mesma quantidade de casas que tem após a vírgula aqui, eu tenho que completar também aqui. Quantas casas tem aqui? 1, 2. Então, eu vou completar com 2 zeros. Tá? Voltando aqui. Eu tenho 2 casas após a vírgula, certo? Então, eu vou completar com 2 zeros, 2 casas com 0 após a vírgula. Ok? E aí, o que eu faço? Eu esqueço a vírgula. Vai sumir minha vírgula, já não tem mais, tá? Vou até apagar. Completei e completei. Ficou 0,12.
dividido por 1000. Bom, vamos resolver então. 0,12 é maior que 1000? Não é maior que 1000. Quando não é maior, que a gente faz 0, e aumenta um 0 aqui. 120 é maior que 1000? Não. Então, mais um 0. Vamos colocar outra vírgula, pessoal? Não, porque já tem aqui. Só que a gente aumenta mais um 0 aqui. Certo? Então, ficou 1.200 dividido por 1000. 1.200 é maior que 1000? Sim. Podemos cortar, então, os zeros, professor? Sim. Eu tenho 2 zeros aqui e 3 aqui. Eu vou cortar, cancelar 2 zeros. E ficou 12 dividido por 10. Quantas vezes o meu 10 cabe dentro do 12? Apenas uma vez. 1 vezes 10, 10. Para chegar no 12, 2. Tem número para baixar? Não tem número para baixar. 2 é maior que 10? Não é maior que 10. O que a gente faz? Coloca a vírgula lá no resultado e aumenta um 0? Não tem necessidade, porque já tem a vírgula e 0 lá. Então a gente aumenta aqui um 0 e ficou 20. 20 dividido por 10, que é igual a 2. Então, nosso resultado é 0,012. Certo, pessoal? Pessoal, agora nós temos o quê? A divisão. Já dei um exemplo de divisão por conta da multiplicação, então apareceu aí e já expliquei para vocês. O que eu tenho agora? Eu tenho 23,20 dividido por 8. Eu já montei ele, tá? Poderia ter posto aqui assim, ó, 23,20 dividido por 8, tá? Já montei. Olha lá. Nós temos a vírgula onde? O número racional aonde? No 23,20, tá? Aonde está a minha vírgula? Escondida aqui no meu número 8, certo? Quantas casas tem depois da vírgula, pessoal? 2 casas. 2 casas. Então, vou colocar 2 zeros. E vou aqui sumir com a minha vírgula, tá? E agora eu vou fazer a divisão dele, certo? Olha lá, eu tenho um 0 e eu tenho 2 zeros. Posso cancelar um aqui e um aqui. Bom, vamos ver? 23 é maior que 80? Não é maior. Então a gente pega o 232, tá? Fazendo a divisão de 232 por 80, quantas vezes vai caber? 80 mais 80, 160. Com mais 80, 240. Então, 2 vezes. 2 vezes 8, 16. Então, como é 80, 160. Vamos pôr menos 160 aqui. Tá? Vou fazer já direto, vocês vão fazer passo a passo, tá? Então, 2 menos 0, 2. Bom, vamos emprestar como vocês fazem? Então, ó, 3 é menor que 6, vou cancelar, vou emprestar, ficou 13. Se eu tinha 2, eu tirei 1, ficou 1. Então, 13 menos 6 vai dar 7. 1 menos 1, 0. Ficou 72. 72 é maior que 80? Não é maior. Tem algum número para baixar? Não tem. Então, vírgula, aumenta um 0. Ficou 720 dividido por 80, que vai ser 9 vezes.
tá? Posso cancelar até os dois zeros, 9 vezes. Então, 2,9 positivo. Por quê? Porque as minhas divisões são todas positivas. O 23 e o 8 é positivo, tá? Vamos olhar o próximo número. Nós temos aqui uma multiplicação. Aliás, uma divisão, né? Uma divisão. Menos com mais. Então, a gente sabe que vai ser menos o resultado. O que eu tenho? 1,55 dividido por 0,25. Vamos olhar os números aí racionais, as minhas vírgulas. Eu tenho aqui duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Cortei, sumi com as vírgulas. Então ficou 155 dividido por 25. Tá? Quantas vezes vai caber? 6 vezes? 6 vezes 25, 150. Para 155, sobrou 5. 5 é maior que 25? Não é. O que eu faço? Vírgula 0. 50 dividido por 25, 2. Então, o meu resultado é 6,2. Pessoal, agora eu tenho o quê? Uma divisão de fração, tá? Olhando aqui, eu sei, ó, menos vezes menos, sinais iguais, vai ser positivo. Então, eu vou colocar que são positivos. O que eu faço quando eu tenho uma divisão de frações? Eu copio a primeira igual, tá? A primeira igual. Vou inverter a ordem da segunda, é 3 sobre 4, ficar 4 sobre 3, tá? Era a divisão, passa a ser a multiplicação, certo? E aí eu vou fazer multiplicação. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. Deu 4 sextos. Lembra que eu posso simplificar. O que é isso, professor? Simplificar, eu posso pegar um número para diminuir o tamanho da minha fração. Então, o número que eu fizer dividido aqui em cima, tá? Tem que ser o mesmo número para os dois números. Então, por exemplo, se eu dividir por 1, vai ficar a mesma coisa. E se eu dividir por 2? Posso dividir por 2? Posso. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Chegamos numa redução de fração que vocês já estudaram o ano passado. Tudo bem? Então é só inverter elas, ok? E mudar aqui o sinal. E o outro exemplo, eu tenho 3 sétimos dividido por 0,4. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? 3 sétimos dividido. Nós já trabalhamos isso. Como que eu posso transformar 0,4 em uma fração? Vou copiar o quê? O 4. Quantas casas tem após a vírgula? Uma casa. E quando é uma casa é 10. Então ficou 4 sobre 10. 0,4 é igual em fração 4 sobre 10. Se eu dividir 4 sobre 10, dividir 4 por 10, vai dar 0,4. E aí o que eu posso fazer? Olha aqui, copio a primeira e inverto o sinal e também inverto a minha fração. 4 ficou embaixo, o 10 ficou em cima. Multiplicação, 3 vezes 10, 30. 7 vezes 4, 28. Posso simplificar, professor? Pode. Por qual número? Por 2. 30 dividido por 2, 15. 28 dividido por 2, 14. Tem como simplificar mais, professor? Não. Por quê? Porque não vai ter o número que divida o 15 e o 14, o mesmo número. Tudo bem? Então, vou passar agora os exercícios.
Vocês farão os exercícios 4, 5, 6 e 8 da página 107 e os exercícios 1 e 2 da página 110. Copiar no caderno e resolver. Tudo bem? Abraço e se cuide, pessoal!